Deus abençoe, queridos. Vamos dar sequência à segunda etapa, né, do assunto, a armadura de Deus. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, corre lá, assista e depois vem estar conosco. Lembrando que a minha voz está melhor, graças a Deus, e eu quero agradecer a todos aqueles que oraram por mim, todos aqueles que oraram pela minha saúde. Deus é bom, não é verdade? Ele cuida, ele zela, ele é maravilhoso e por isso estamos aqui mais uma vez para contemplar essa palavra maravilhosa e dizer para você que Deus é bom e o diabo é que não presta. Então fica firme, que você possa tomar posse, aleluia, da armadura de Deus para a sua vida no dia de hoje. Que você possa captar tudo aquilo que o Senhor quer ministrar no seu coração de forma poderosa. Ó, vou logo avisando, eu tô avivada, tá? Deus já falou de forma tremenda ao meu coração. Deus é bom, a palavra dele é maravilhosa. É como se fosse, né, um fogo que arde em nós, aviva. Então que você possa sair daqui avivado com a palavra de Deus. Não é por causa de mim, não. É por causa da palavra. É a palavra de Deus que nos levanta. Louvado seja o nome do Senhor. Pega a sua Bíblia, mulher. Pega aí, varão, sua Bíblia. Abre em Efésios capítulo 6, tá? A gente vai ler Efésios capítulo 6, do 10 ao 18. Lembrando rapidamente para você que eu tentei enxugar o máximo que eu pude, mas Deus foi ministrando assim no meu coração, sabe? Que é bem provável de aproximadamente quando tiver 18 ou 20 minutos eu vou pausar o vídeo e vou dar a sequência na outra parte, ok? Aí se você não puder ver os dois em seguida, você vê um dia e depois você vê o outro, que é o complemento dos outros utensílios da armadura de Deus. Tudo bem? Vamos lá? Eu espero que você já tenha aberto a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, do 10 ao 18. No vídeo anterior, eu tô falando um pouquinho rápido para poder dar tempo de falar tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, tá? No vídeo anterior, a gente trabalhou o verso 10 e o verso 11 de Efésios 6, tá? Só que eu quero trazer uma ressalva que eu creio que eu não tenha falado no verso 11, que fala assim, ó: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada aqui no grego é metodeia, tá? Que se refere ao quê? A trapaça, a engano, e é assim que o diabo trabalha. Ele trabalha com engano, com métodos, pelo qual ele procura derrotar o crente. Então ele usa engano, trapaça, pessoas, coisas, para poder trapacear, para poder enganar o crente. Mas a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque é a palavra de Deus que faz com que a gente não erre, é a palavra de Deus que faz com que a gente ande, aleluia, de cabeça em pé e não fica tomando tapa da cara do diabo. É a palavra de Deus, querida. É a palavra de Deus que te levanta. Evangelho de João, capítulo 8, do 31 ao 32, fala assim, ó: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se você for ver ali, todo o contexto ali do capítulo 8 do Evangelho de João está se referindo a Jesus. A verdade é Jesus. É claro que a verdade também é a sua palavra, porque a sua palavra testemunha do próprio Deus, né? Esse Jesus maravilhoso. Então, se nós estivermos firmes na sua palavra, no caso também nele, nós conheceremos a verdade. E a verdade vai nos libertar o quê? Do engano, do método de Satanás, tá? No verso 36 desse mesmo capítulo 8 do Evangelho de João, fala assim: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Oh, aleluia! É para isso que Cristo nos chamou. Aleluia, te chamou para ser livre nele. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que maravilha. Nós éramos escravos do pecado. Estávamos presos com as algemas do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que louvado seja o nome do Senhor? Porque Jesus estende a sua bondosa mão e nos resgata com seu amor, com a sua misericórdia, nos limpa. Aleluia! E depois disso tudo nos usa. É lindo demais. Nos emociona falar da forma como Jesus nos trata.
Ele é muito lindo. Ele é muito especial. Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar? No verso 12. Vamos lá? Vamos começar a trabalhar agora os versículos que a gente não tinha trabalhado no vídeo anterior, tudo bem? Vamos começar aí a partir do verso 12, tá? Aqui fala que a nossa luta é contra quem? A gente não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra principados e potestades. A palavra principados no grego é arcais, que quer dizer chefes. No dicionário, a palavra principados é primeiro grau da terceira hierarquia dos poderes celestiais. Então a gente já vê de início que a nossa briga, né, a nossa luta, melhor dizendo, não é contra qualquer um. Mas a gente também tem que lembrar que quem está guerreando, aleluia, do nosso lado não é qualquer um. Está acima de tudo e de todos, é o Todo-Poderoso, aleluia. A palavra do Senhor fala que ninguém pode frustrar os seus planos. Não há nem embaixo da terra, nem acima dos céus, querido. É o Todo-Poderoso, é o general de batalha. Então, além da gente entender que a nossa luta é séria, é acirrada contra principados, contra chefes, contra príncipes das trevas, não devemos temer. A Bíblia fala, se submetei-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O segredo é estar debaixo da asa do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, eu quero te relembrar, não vou poder, infelizmente, hoje abrir passagens bíblicas que demonstram isso, mas vou te relembrar. Lembra quando demorou a resposta da oração de Daniel? Houve ali uma briga, né? Entre príncipes, e ressalta que existem príncipes das trevas, mas também existem príncipes no exército desse Deus maravilhoso. Seria assunto para uma próxima aula, para a gente poder examinar direitinho e ver que verdadeiramente existe uma batalha, tá bom? Mas não é para você temer, é para você se conscientizar que você está numa guerra. E que você necessita de quê? Do que eu falei no vídeo 1, que eu não vou voltar. Senão a gente não consegue terminar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, tá? Então, se você não assistiu o vídeo 1, corre lá, deixa Jesus ministrar no seu coração e depois você assiste o vídeo 2. Vamos seguir. Então, no verso 12, fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Potestades são autoridades, poder, força, tá? É importante ressaltar aqui que essas autoridades malignas, elas têm um controle de pessoas, ela tem um controle de controlar pessoas que não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu sou testemunha viva, eu vivi lá fora. Então tinha coisas que eu era inclinada a fazer, entendeu? Que eu não achava pecado, que coisas que pessoas fazem lá fora que é totalmente promíscuo, que as pessoas acham normais. Além de ter a carne, elas são inclinadas a fazer a vontade do inimigo, entendeu? Então, com isso, elas se tornam o quê? Pessoas cativas, pessoas prisioneiras pelo diabo e obrigadas a fazerem as suas vontades, tá? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, por favor, sempre quando você for assistir as nossas reflexões aqui, eu falo as nossas porque eu nunca estou sozinho. Nunca estou sozinha, eu sempre estou com o meu amado Espírito Santo. Então, sempre quando você for assistir as nossas reflexões aqui, eu peço que você pegue um papel, uma caneta e vá anotando as passagens bíblicas, porque não tem como eu abrir rapidamente aqui devido ao tempo. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz aqui que nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então aqui ressalta que o Deus desse século, o demônio, ele cegou o entendimento das pessoas, para que as pessoas não consigam contemplar a luz do evangelho, a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por isso a gente tem que estar sempre orando por essas pessoas que estão perdidas, por essas pessoas que não querem saber nada de Jesus, por essas pessoas, principalmente pessoas que a gente ama e também aqueles que a gente não ama, porque
são pessoas infelizmente cativas, cegas, elas não conseguem contemplar a luz do Evangelho da glória de Cristo. E elas precisam da misericórdia de Cristo para que Ele possa estender a sua bondosa mão para essas pessoas e cair a escama dos seus olhos, assim como foi um dia comigo. Foi a oração da minha vovó, durante muitos anos, que Deus teve misericórdia da minha vida. Então, querido, se você está orando por alguém e você pensa que as suas orações não estão valendo para nada, então encare isso como aquilo que eu estou ministrando no seu coração agora, sobre o meu testemunho. Não há uma oração, querido, que não passe despercebido. Tudo que nós levamos para o altar, o Senhor coloca em seu odre e colhe cada lágrima, cada súplica. Vale a pena. Clame por seu ente querido, clame por pessoas que estão ao seu redor, clame, seja uma semente plantada na vida de alguma pessoa, seja bênção, tá? Vamos continuar? Então, 2 Coríntios 4:4, tá? Fala que essas pessoas estão cegas, porque o Deus deste mundo, com letra minúscula, cegou o entendimento dessas pessoas. Mas temos que entender que mesmo quando aceitamos a Cristo, tá? O inimigo não desiste de nós, em querer o quê? Nos destruir. Eu gosto sempre de enfatizar isso, que o inimigo apenas não gosta da gente, ele nos odeia. Então, o que ele puder fazer para nos destruir, ele vai fazer. Se ele não consegue nos destruir, ele vai querer fazer com que a gente venha viver uma vida cristã infeliz, miserável, sem desfrutar daquilo que Cristo tem para a nossa vida, tá bom? Porque ele não desiste. Então, se não estivermos equipados nesta guerra, tá? Iremos viver uma vida espiritual miserável, infelizmente, não desfrutando daquilo que o Senhor Jesus já nos deu em sua palavra. Então, se a gente não começar a beber dessa fonte, aleluia, né, que mata a nossa sede, que é a palavra de Deus, e aplicar na nossa vida, a gente vai viver uma vida cristã que não é digna de ser vivida. Infeliz. Quando eu falo não é digna de ser vivida, que vai viver a infelicidade. Você vai estar infeliz na casa do Pai. Olha só que coisa louca. Você está num local onde você pode receber bênção, onde você pode ver o sobrenatural de Deus, aleluia. E você não senta na mesa. Você está na casa do rei e você não senta na mesa ali para desfrutar com o rei. Você não compartilha ali das bênçãos. E Deus quer distribuir. Ele quer nos abençoar sempre. Porque Ele é bom, né? Porque Ele nos ama. E no verso 13 aqui, de Efésios 6, verso 13 e verso 14, diz assim, acompanha comigo. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Vamos lá? Então, essa é o primeiro utensílio que é ressaltado aqui em Efésios, capítulo 6, tá? Pra gente se revestir. Então, pegue, né? Tá falando para eu cingir-me com a verdade. E o que é cingir? É fazer parte de algo ou permanecer em seu interior, colocar algo em si próprio, tá? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, essa passagem bíblica aqui, do verso 14 do capítulo 6 de Efésios, eu fui ver no grego, no original, e diz que é cingindo a cintura vossa com a verdade. Então, ao invés de estar escrito cingindo-se com a verdade, lá no grego está escrito assim, cingindo a cintura vossa com a verdade. Então, essa verdade, a gente tem que cingir na cintura. A gente tem que andar com essa verdade. E a Bíblia fala quem é a verdade. Lembra? No começo do vídeo? É Cristo. Né? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Paulo diz que a verdade é como um cinto.
Porque a gente tem que cingir a verdade, né? E no grego aqui, esse versículo 14, fala cingindo a cintura vossa com a verdade. E quando Paulo se refere que a gente tem que pegar a verdade e cingir como um cinto na armadura do soldado, fazendo uma simbologia como a armadura do soldado romano, porque se você for analisar cada utensílio aqui, está trazendo à memória a armadura dos romanos. Aqui mostra que o cinto é que sustenta o quê? O resto dos itens do lugar. Quando o soldado coloca toda a armadura, a calça, tudo, e bota os utensílios da armadura, ele vem com um cinto. E esse cinto, ele sustenta todos os itens do lugar da armadura. Então, da mesma forma, a verdade sustenta o quê? Tudo em nossa caminhada cristã. Se a gente andar na verdade, ela tem que ser suprema na nossa vida, porque a verdade é Cristo e sua palavra. E isso tem que ser o quê? Primário em nossa vida. Sem a verdade revelada a nós, por Deus, na Escritura, não haveria o quê, queridos? Justiça, paz, fé, salvação para nós vestirmos. Então, se a gente não se cingir com o cinto da verdade, a gente não pode colocar os outros utensílios da armadura, que é a justiça, paz, fé, salvação, e assim a gente vai dar sequência. Calma aí. Entendeu? Então, esse cinto da verdade, esse cingir, né? Que no grego fala que a gente tem que usar esse cinto, cingindo a cintura com a vossa verdade, é para poder sustentar os outros utensílios desta armadura. Porque a verdade é Cristo, a verdade é a sua palavra. Se nós andarmos na verdade, nós conseguiremos o quê? Praticar a justiça, praticar a paz, a fé, aleluia. A salvação será uma consequência das nossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor. Embora a salvação não venha pela obra, mas sim a fé em Cristo Jesus. E se Ele é a verdade, nós estamos na verdade. Estamos salvos nele. Aleluia. Então a verdade também é a palavra de Deus, que eu já ressaltei, tá bom? Pois ela testemunha de Cristo, tudo bem? Mas sem a verdade não podemos vestir todos os outros utensílios, conforme eu ressaltei, tá bom? Então vamos lá no verso 14, ver agora os outros utensílios. No verso 14 também fala que nós temos que nos cingir com a verdade, mas também vestindo a couraça o quê? Da justiça, né? A couraça, ela protege o quê? O coração, tá? Quando você for ver ali a armadura do soldado romano, ela protegia o coração. E essa justiça é a de Cristo, que vem o quê? Estritamente pela cruz e por meio dela. Por quê? Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, quando a gente se veste dessa couraça da justiça, essa justiça, louvado seja o nome do Senhor, ela funciona como uma couraça na nossa batalha espiritual, protegendo o quê? Guardando o nosso coração e a consciência, né? Porque o coração está interligado com o intelecto, mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais quando a gente chegar no capacete da salvação, tá? Deixa eu correr um pouquinho mais e falar da sandália do evangelho da paz. Mas antes de eu falar da sandália do Evangelho da Paz, eu vou parar o vídeo e vou dar sequência no outro, para a gente poder terminar os outros utensílios. Tudo bem? Lembrando que eu não quero te cansar. Então, até daqui a pouco.